Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar sequência à nossa série de vídeos sobre livros diversos, hoje indo para a literatura universal, né? Saindo um pouco da literatura luso-brasileira. Eu gostaria de falar de um dos meus autores favoritos, até um pouco clichê, né? Muito conhecido, suas obras têm ganhado recorde de vendas ainda hoje, principalmente nos tempos de hoje, né? Com toda essa crise global, se volta a falar em Big Brother, em Estado controlador, né? E aí se vem justamente o termo orwelliano, né? Orwelliano, que é o termo adotado principalmente depois da sua obra mais famosa, 1984. Estou falando de George Orwell, né? Eric Arthur Blair, nascido na Índia, né? Em 1903 e morreu em 1950. Morreu muito precoce, vítima de uma pneumonia, né? Uma tuberculose, se eu não me engano, foi uma tuberculose que ele teve, mas também pneumonia, e morreu em 1950, muito cedo, né? Mas era um visionário, deixou obras, inclusive o ano 1984, né? Que ele não chegou a vivenciar e viver, mas que diz muito da nossa sociedade mais contemporânea, pós-moderna, de controle, né? Atual. Mas hoje eu não quero falar dos livros mais famosos dele, como Revolução dos Bichos, de 1984. Eu gostaria de falar desse livro aqui. Um Pouco de Ar, por favor. É um livro belíssimo, um livro muito bacana, estou gostando bastante dele, porque ele fala das memórias de infância de uma pessoa, né? E eu sempre fui um grande defensor e saudosista dos tempos antigos, e eu não sei se a nossa impressão sobre o passado ela ela tem uma dimensão diferente, porque quando a gente é criança, a gente encara a vida de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho uma percepção de que o tempo do dia, ao longo do dia, hoje ele é muito mais curto do que quando eu era criança. Parecia que o 24 horas de um dia elas não acabavam nunca. E agora elas passam muito rápido, né? Essa é uma das impressões que eu tenho. E de acordo com, às vezes, uma memória que vem através de um cheiro, de uma imagem, de uma sensação, a gente sempre lembra desse passado nosso, né? Porque as experiências vividas elas trazem justamente esses lapsos de memórias que são gatilhos que são feitos ou acendidos, né? São provocados, estimulados sempre que alguma coisa sensorial nossa nos remete a uma experiência prévia, ou pelo menos aquilo que a gente tem como noção da experiência, porque nem sempre é a experiência real, às vezes é simplesmente uma imagem projetada, né? A imagem do passado ela pode ser real, vivenciada, mas ela pode ser também uma projeção falsa. A memória ela também brinca com a gente com essas coisas, né? Então esse livro ele foi um livro muito bacana por isso. E ele tem outros livros também menos conhecidos dele, né? Na Pior em Paris e Londres. Esse livro aqui, eu tenho um vídeo falando sobre esse livro. Vou deixar na descrição desse vídeo meu aqui. Vou deixar na descrição o link para vocês assistirem esse vídeo falando na Pior em Paris e Londres. Que, se eu não me engano, foi a primeira obra do George Orwell, né? Quando ele vai viver em Paris e Londres, sem dinheiro nenhum, ele acaba dando aula de inglês numa pensão lá, vivendo numa pensão em Paris, passando frio, sem calefação no apartamento. É muito legal para aqueles que já tiveram alguma aventura fora do país, vivendo assim com o orçamento apertado, passando fome, tendo que improvisar para não morrer de frio. Ele vendia as roupas dele, né? Ele chegava a vender as roupas dele melhores para poder ter dinheiro para poder comer. Muito interessante, assim, daquelas aventuras dos grandes mochileiros, né, vamos dizer assim. E o George Orwell também escreveu Lutando na Espanha. Esse livro aqui, Lutando na Espanha, ele conta a experiência dele na Guerra Civil Espanhola, quando ele serviu na milícia trotskista do POUM, né? E ele se decepcionou muito com o stalinismo. E dizem que o Revolução dos Bichos e o próprio 1984 é uma referência a essa decepção do período stalinista da União Soviética e suas consequências através do Partido Comunista Espanhol, que perseguiu as milícias anarquistas e trotskistas na Revolução Espanhola, né?
Então ele era um autor muito vívido, né? Viveu todos esses grandes acontecimentos dos anos 30, início do século. Até a primeira metade do século 20, né? Ele morre na metade do século 20, em 1950, né? E muito curioso tudo isso, né? Porque quando você lê um livro do George Orwell, principalmente essas obras escritas naquela época, é você se transpor, se transportar, né? Para aquela época e para aqueles lugares ao qual ele menciona nos livros dele, né? Ele também foi membro da Polícia Imperial Britânica, né? Ele não seguiu uma carreira acadêmica nem nada, mas era um jornalista, escritor, sempre foi muito bom com as palavras, escrevia desde cedo na escola, quando era jovem e tal. E ele serviu na polícia, na Guarda Imperial Britânica na Índia também, né? E enfim, é muito curioso, é muito interessante a trajetória e vida do George Orwell, né? Porque ele tecia grandes críticas ao Império Britânico, ao Império Inglês, né? Mas também era um grande admirador da liberdade, né? E se opondo sempre aos totalitarismos. E a presença do totalitarismo está sempre nos livros dele. Ele tem um livro dele falando sobre o ensaio sobre o fascismo, e depois, da mesma forma que ele condenou o totalitarismo e autoritarismo fascista e nazista, ele também teve a humildade de reconhecer e rever as suas ideias de esquerda e também criticar os excessos à esquerda da União Soviética, né? Então, ele é um autor muito honesto, na minha opinião, e vale muito a pena conferir a bibliografia do Eric Arthur Blair, melhor dizendo, George Orwell, né? Bom, esse livro aqui vai contar a história de um personagem muito curioso, né, que mora em West Bletchley, ali na região londrina, né, na Inglaterra, né. Seu sobrenome é Bowling, e bowling em inglês significa boliche, o jogo de boliche. E ele é muito gorducho, né, muito gordo. É um homem que já tem 45 anos, já está se aproximando dos 50 anos. Se passa em 1938 a história, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e os eventos de toda aquela tensão de uma guerra que se avizinhava é o pano de fundo da história também. Ele então vai falando que nem sempre foi gordo, que ele mudou muito ao longo dos anos e que ele não é um gordo comum como qualquer outro, que ele até tem seu charme e tudo mais, mas que as mulheres não olham mais para ele, embora ele seja um homem casado com a Hilda, né? Hilda, né? Tem dois filhos também e vai falando. O primeiro capítulo do livro ele já começa com ele tomando banho e as crianças interrompendo o banho dele, né? E ele sai ensaboado do banho dele na banheira e não consegue nem terminar seu banho, tem que sair para trabalhar, né? E a mulher fica cobrando ele porque ele tá com dívidas, né? Eles estão com aluguel atrasado. Ele tem um rádio, né? As pessoas já começavam a ter rádio, isso, claro, nos países mais envolvidos, né? No Brasil ainda vai demorar muito isso, né? Só nos anos 50. Mas ele tinha um rádio na casa dele e ele fala que nem tinha pagado a última prestação do rádio. E ele vai divagando sobre essas coisas, né? O Bowling, então, ele trabalha numa companhia de seguros, né? E o mote principal do livro é quando ele perde seu último dente e ele vai ao dentista e o dentista dá uma dentadura nova para ele. Ou seja, uma dentadura para ele porque ele não tinha outra, né? Então ele ganha uma dentadura. E aí, então, ele vai com essa dentadura explicando os acontecimentos da vida dele no momento atual, que tem uma correlação com exatamente essa decadência dele, se comparado ao seu passado de infância, que vai ser uma parte mote do livro também. E é um paralelo à própria decadência da Inglaterra e da própria Europa, que se avizinhava uma nova guerra. Então dá pra gente fazer essa analogia, né? Ele vai falar, ele trabalha em seguros de carros, de imóveis, seguro de morte também, uma série de coisas, né? E ele fala que é fácil perceberem que ele é um homem que trabalha nos seguros, porque ele usa um terno de linho cinza, e de longe se percebe que ou ele trabalha nos seguros ou ele é um vendedor, né?
Bom, o Bowling, então, ele é um homem, não diria infeliz, mas ele é um homem comum. É a história de um homem comum. E ele vai falar que naquele bairro que ele mora lá na Inglaterra, todas as casas são geminadas e são quase que iguais, de porta verde, com a mesma pintura, de tijolinhos e tudo mais. Numa Inglaterra que já conseguia fazer uma espécie de reforma urbana e mudar, inclusive, algumas características de slums. Slums em inglês seria o equivalente a moradia irregular. As nossas favelas, que em espanhol eles chamam de chabolas. As chabolas ou slums, então já vinha diminuindo, mas o que ele chama no livro de favela são justamente os bairros operários da Inglaterra, daquele período, né? Que tinham casas geminadas e eram casas de alvenaria, eram casas que embora tivesse um teto baixo, tinham lareira, né? Que era um país frio, você precisava de aquecimento, mas era uma vida muito simples, né? Ele falou, uma casa desse tamanho com duas crianças é praticamente um suicídio, com as crianças brigando e a mulher enchendo o saco dele e tudo. Então ele vai contando tudo isso daí. O Bowen, então, ele fala que, e aí isso é uma riqueza que o George Orwell põe no livro, ele vai também trazendo exemplos históricos também, né, e sociológicos também sobre a vida do Bowling, embora seja uma ficção escrita em primeira pessoa, né. Ele fala, por exemplo, que aquelas pessoas morriam de medo de perder as suas casas. Nem todas eram alugadas, mas muitas delas eram arrendadas. E as pessoas se sujeitavam aos piores trabalhos, passando pelas piores humilhações. Ele fala de uma mulher, de uma parte de uma menina numa venda, né? Que o dono da venda, que é um baixinho, invocado, humilha ela na frente dos clientes e ela tem que ficar quieta, engolir sapo, porque ela precisa do trabalho, porque estar desempregado é pior do que passar por essas humilhações. E ele fala então, até num tom de ironia, e é uma certa altura da vida do George Orwell, que ele tinha ainda ideais comunistas, né? Falando assim, toda essa ralé, todas essas pessoas é, faziam de tudo para não perder as suas vidas miseráveis. Às vezes alguns tinham um automóvel, uma bicicleta, tinham um pedacinho de chão, uma casa com um banheiro, por exemplo. Estavam todos dispostos a dar a vida contra o bolchevismo, ou contra o fascismo depois, né? Ironizando que eles levavam uma vida medíocre, terrível, mas ao mesmo tempo estavam dispostos a dar a vida pelo país e tudo mais, que era aquele momento, daquele contexto de exaltação dos patriotismos e nacionalismos por conta da Segunda Guerra Mundial que se avizinhava, né? Bom, então o livro vai contando os primeiros capítulos iniciais vão contando toda essa história do Bowling, né? Ele vai narrando quando ele teve a primeira experiência de saborear um alimento com a dentadura, que ele parece que ele rejuvenesceu e tudo mais, até que ele saindo de um restaurante, se não me engano, de um bar, né, se não me engano, ele escuta os jovens, as crianças que vendem jornais, extra, extra, notícia sobre tal e tal. Inclusive ele fala uma parte assim, o mundo está se matando, né? Na Espanha as pessoas estão se matando e na China as pessoas estão se matando. Na Espanha ele faz a referência à Guerra Civil Espanhola, que as pessoas estavam guerreando lá, né? E na China a invasão do Japão, da China, né? A Manchúria e depois a China e a invasão do Japão naquele país, que depois vai ser um dos acontecimentos da Segunda Guerra também. Então, o mundo de pernas por ar, com guerras civis, com uma série de coisas terríveis, ele escuta um desses jovens na rua falando sobre o rei Zog, né? E quando ele escuta essa palavra Zog, lhe vem à memória uma memória de infância, né? Que seria a memória do rei da Bíblia, Og, que é quando ele frequentava a missa, quando ele frequentava a missa da sua cidadela, onde ele cresceu, né? No livro ele fala com uma questão saudosista do passado, inclusive que quando ele ia a Londres era possível até pescar no Tamisa, no rio Tamisa, que depois ficou poluído, e depois eles despoluíram, né? É parecido com o nosso Tietê, que era poluído,
E por isso que na capa desse livro, da edição ao pé da letra, eles colocaram ele, né? Talvez eles, esse homem aqui, sendo pescado por um anzol. Porque ele gostava de pescar na sua cidade e no Tamsa era possível também se pescar, né? E eles recuperaram, limparam o Tamsa, né? A gente ainda não conseguiu limpar o nosso Tietê, infelizmente, né? Bom, e aí ele vai falando então das memórias que ele tinha com seu amigo Joe. Ele tinha um amigo chamado Joe, quando eles comiam frutas nos pomares, quando ele ia à missa, memórias do tio dele, Ezequiel, que era um tio que brigava muito com o pai dele por questões políticas até. E ele falava que o lugar que ele cresceu era predominantemente liberal, mas depois teve a Guerra dos Boers, aquela Guerra dos Boers na África do Sul. E então gerou muita discussão entre as pessoas, porque uns apoiavam a intervenção britânica e outros não. E aí tinha aquelas lendas, né, do fardo do homem branco, dos massacres com os bebês negros, né, com as crianças negras lá da Guerra dos Boers e tudo mais. E ele vai falar que ele se tornou conservador depois, né, porque ele preferia mais a cor azul do que a cor vermelha, né? E o Partido Trabalhista estava ainda em ascensão nessa época, né? Porque essa época que ele fala é de 1900. O livro se passa em 38, mas a sua infância é de 1900, quando ele tinha 7 anos apenas. E ele nasceu em 93, 1893. Então ele conta também de 93 do que ele lembrava até a virada do século, chamando carinhosamente a Rainha Vitória de Vicky, né? A Vicky da Rainha Vitória e tudo mais. Depois entrou a era eduardiana na Inglaterra e tudo mais, né? Então é muito curioso porque ele vai tendo essas memórias de infância através desses lapsos de um cheiro, de uma palavra ou de uma sensação. Ele vai falar que nas missas ele tinha, as igrejas tinham um cheiro adocicado e era um cheiro que ele remetia aos cadáveres, né? Que ele tinha até um pouco de aversão a isso, né? Então é aquelas memórias que nós temos de infância realmente, e ele vai exemplificando tudo isso de uma forma brilhante, né, com maestria, né? Então ele está no vilarejo de Lower Brieffield, e lá ele fala justamente da memória que ele tinha da mãe, do pai dele, né? Ele fala que a mãe dele gostava muito de leitura, né? Era uma pessoa dada à leitura e tudo mais, embora o pai dele fosse mais intelectualizado, apesar dele ser uma pessoa que só lia jornais. Aí eu lembrei muito do meu pai, que de quando eu era criança, na chácara que eu cresci e tudo mais, dele perto da lareira, lendo as revistas, os manuais e os jornais dele, né? Nunca fui uma pessoa de ler novelas e literatura e filosofia, mas ele era muito dado à leitura, pelo menos das notícias, né? E ele fala que naquela época, quando ele era criança, né, lá por volta dos idos de 1900, eles acreditavam que o Jack the Ripper, o Jack Estripador, pudesse ter passado ali em Brieffield, né? Então eles morriam de medo, e eram aquelas lendas urbanas e tudo mais. E vai contando que ele atravessava as casas, que muitas não tinham nem cerca, né? Me lembrou muito a minha infância no sítio, no interior, né? Porque era bem assim também, né? E esse título, Um pouco de ar, por favor, remete também à poluição e não só a poluição das fábricas, de uma Londres mais desenvolvida nos anos 30 e tudo mais, mas também de uma passagem que se aproximava da Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar, e no início do livro tem toda hora momentos em que bombardeios estão sobrevoando Londres, e as pessoas discutem sobre os abrigos antiaéreos, né? Porque depois da Batalha da Inglaterra vai acontecer com a Luftwaffe enviando os aviões para Londres, né? Para bombardear Londres, e os Spitfires, caças ingleses, resistiram bravamente, e a Operação Leão Marinho, que era a operação que o Hitler tinha de invadir a Inglaterra, teve que ser cancelada, né? E aí a partir daí que toma um outro curso a Segunda Guerra Mundial, porque os aliados ganham um fôlego para continuar a guerra contra o eixo, né? Então ele vai contar tudo isso, né? E ele temia muitos bombardeios e tudo mais, porque eles morriam de medo de que uma bomba caísse na cabeça deles, né? Imagina você morar num lugar onde a qualquer momento podem chover bombas do céu, né?
E em toda aquela tensão de uma guerra que se avizinhava, então ele remeteu às memórias de infância, lembrando do seu amigo Joe e tudo mais. Tem uma parte do livro que seu amigo Joe ele entra com uma gangue de meninos, lá, de garotos, que é a gangue chamada Mão Negra, né? Não é a Mão Negra dos sérvios, né, que mataram o Francisco Ferdinando, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, né? Era uma organização chamada Mão Negra, mas quase todas as gangues têm nomes excêntricos, e né, essa Mão Negra existem várias gangues também, né? E ele vai falando de uma juventude sem perspectiva também, né? Famílias que tinham 14 filhos, 15 filhos, né? E ele era o mais novo ou mais velho, não lembro se ele era o mais novo ou mais velho da família dele, né? E que essas crianças não tinham perspectiva nenhuma na vida. E elas cresciam, muitas delas iam para o crime, mas o crime naquela época era roubar produtos agrícolas. A única coisa que eles restavam era se alistar no exército para lutar na Guerra dos Boers ou para lutar depois da Primeira Guerra Mundial. Enfim, o exército tinha esse papel de introduzir a cidadania nas pessoas, mas em compensação mandava os jovens para longe para lutar em outros rincões do Império Britânico, né? E muitos deles não queriam ir lá, embora ele fale que o povo era bem patriota, porque a Union Jack, aquela bandeira do Reino Unido, eles colocavam nos seus casebres simplórios, humildes, sempre tinha uma Union Jack tremulando na porta, né? Isso muito parecido com o nosso caso brasileiro hoje, né? As casas humildes de pessoas sofridas e tal, que você consegue ainda ver uma bandeira do Brasil, né? E a pessoa reverenciando a sua pátria e tudo mais. Por mais que ela pudesse ser uma pessoa revoltada contra uma pátria que não lhe dá oportunidades, uma série de coisas, ela ainda tem acredita ainda no seu país e tudo mais. E isso acontecia também naquela Inglaterra daquele contexto, então, né? E me lembra muito essas memórias dele, a minha própria experiência de juventude, né? E de quando eu era criança e pré-adolescente, na grande São Paulo, em Santana de Parnaíba, onde as ruas ainda eram de estrada de terra, né? Eram ruas de terra. A gente subia em árvores e tal, tinha uma infância muito livre, não existia o celular com internet aí, naquela época, não existia rede social, não tinha nada disso, e na verdade a gente era muito mais livre e muito mais feliz, né? Se ele pede um pouco mais de ar, por favor, porque uma guerra se avizinhava, hoje com as tensões do mundo e uma guerra que se avizinha de proporções maiores e os conflitos na Ucrânia que nós vemos, esse pessimismo, esse radicalismo da política no mundo inteiro me faz querer ter um pouco de ar e suspiro também, e suspirar um pouco mais, livremente, lembrando desse passado mágico que eu não sei, que aí eu repito, não sei se é o olhar de um olhar de agora em relação ao passado saudosista, ou se o mundo sempre foi assim, mas a minha impressão era outra quando eu era criança e jovem, mas a gente fica saudosista aos tempos de estabilidade, quando não tinha uma crise global e todos esses pessimismos, né? Então, para ele poder entrar para a gangue da Mão Negra, né, a Mão Preta do Joe, ele tinha que passar por uma espécie de rito, de rituais, né, igual os garotos sempre fazem. E ele era o mais novo da turma, na época lá, pouco depois de 1900, ele vai falando de 1903 mais ou menos, já alguns anos depois da virada do século, ele então, como sendo o mais novo da turma, ele tinha que tentar acompanhar os garotos mais velhos, né? O Joe tinha por volta já de uns 15 anos depois, ele era 2 anos mais velho do que ele, né? E ele começa a se interessar pelas garotas quando ele tinha uns 15 anos e tudo mais. Mas antes disso mesmo, quando eles faziam parte daquela gangue juvenil, o rito de passagem era pegar uma minhoca e mastigar a minhoca. Não podia só engolir a minhoca, você tinha que mastigar a minhoca e depois engolir. E quase tudo estava relacionado com a pesca. Ele fala que o que ele mais lembra da infância era a pesca. E aí ele vai falando dos peixes que ele pescava, sobretudo as carpas, vai falando das carpas, né? Que era bem comum e tudo mais. E que havia peixes no Tâmisa, mas era uma lenda, porque ninguém nunca tinha conseguido pescar. Os garotos mais jovens, às vezes nem anzol eles tinham só um alfinete dobrado para poder pescar, né?
e eles iam nos açougues pedindo vermes. Que todos os açougues daquela época, as carnes mais podres, formavam vermes. E o dono do açougue ficava bravo com ele, falando que: "Ô garoto, aqui é um açougue limpo, um açougue de primeira, não temos vermes, você não vai encontrar isso aqui e tudo mais." Mas eles acabavam sempre encontrando, vasculhando ali no lugar, e às vezes até indo ali no jardim do açougue e conseguindo. Eles tinham furões também, aquele bicho furão, né? E eles levavam o furão para caçar ratos nas casas e tudo mais. Então era um passatempo deles de caçar os ratos e tudo. Então é bem aquela infância mesmo, de tempos dourados, que as crianças brincavam, que não havia essa tecnologia de hoje, e que me faz lembrar, porque eu também era o mais novo da turma, né? Quando eu cresci ali na região que eu cresci, a turma da rua tinha o filho do caseiro, tinha o menino que depois se mudou para os Estados Unidos, tinha as meninas ali da igreja, tinha a igreja da cidade, né? E a gente, então, brincava todo mundo junto na rua até tarde. No livro ele fala que eles jogavam taco, brincadeira de taco, e eu fazia essa brincadeira também. O futebol na rua, de caixote, né? Então, para quem gosta de relembrar os anos dourados da infância, esse é um livro primordial, né? Porque ele vai resgatar tudo isso. E aí ele fala da decepção dele depois que ele casou com a Hilda, né? Hilda, que ele levou ela para pescar e ela tinha nojo de colocar a minhoca no anzol, que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, acostumado desde a infância, fazendo esse rito da pescaria e tudo mais, né? Aí ele divaga também quando ele descobriu a literatura, os livros, né? Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, né? Britânico. O próprio Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. O H.G. Wells, todos aqueles autores da época, né? O Dickens, né? Charles Dickens também. E aí ele ficou deslumbrado com a literatura. E eu também me vi muito nesse personagem, porque eu também descobri a literatura desde cedo e sempre fui apaixonado por livros e depois, posteriormente, por cinema também e teatro também. Mas sendo um grande amante dos livros, eu descobri o mundo, né? E o passado, e a história, e a filosofia, e tudo isso que eu gosto hoje, através da literatura também, igual esse personagem também, né? Bom, aí ele fala da questão da religião, da religiosidade, do local, das pessoas, né? Tinha a igreja batista, mas a família dele era anglicana, né? Boa parte da família dele era anglicana. E aquele tio dele, que era mais afeito à política, da Guerra dos Boers e tudo mais, o tio dele, Ezequiel, era um infiel. Ele fala que ele era um infiel. E sempre alternando entre liberais e conservadores, daquele rincão, daquele pedaço ali da Inglaterra, né? E ele vai falando, inclusive, uma parte do livro da morte do rei Eduardo. Isso já era de 1905 até 1910, esse período. Ele lembra quando falaram da morte do rei Eduardo e tudo mais. E depois, se eu não me engano, depois do rei Eduardo, acho que foi o rei George. Na Primeira Guerra, quando começou a Primeira Guerra Mundial, eu acho que era o rei George, que era o rei da Inglaterra, né? E depois, na Segunda Guerra, a Elizabeth II era criança na Segunda Guerra e ela assume depois, né? Logo depois da Segunda Guerra. E tá até hoje, né? O reinado da Elizabeth II já é maior do que o da Rainha Vitória, né? É a rainha que mais vigorou na Inglaterra, né? O seu legado, o seu reinado na Inglaterra. Então é um livro muito legal, muito bacana para quem é saudoso da infância. E como toda infância, toda memória está imbricado e ligado à história, e à história universal e de eventos históricos, porque ele viveu numa época de eventos históricos. Se um dia eu escrever um livro com as minhas memórias de infância, eu vou ter memórias também históricas, como a morte do Ayrton Senna, que eu me lembro de quando eu era criança, o fato trágico da morte do Ayrton Senna, o 11 de setembro, quando eu já estava na minha pré-adolescência, a guerra do Iraque, enfim, coisas que eu vivi. Eu nasci em 88
Então, um ano depois, em 89, teve o fim a unificação das duas Alemanhas, né? A destruição do Muro de Berlim, embora eu não lembre, mas eu já era vivo quando isso aconteceu. Então, assim, as nossas memórias de infância, a nossa história, além de ser uma história pessoal que ele faz, que é a história pessoal dele de quando ele era da infância dele, é a história também não só da própria Inglaterra, mas de todo o mundo e principalmente da Europa que ele viveu naqueles tempos, né? Então, passado um tempo, já ele com 16 anos, né? O pai dele chega para ele, né, para o George Bowling, né? E fala que ele tem que arrumar um emprego. Porque os negócios do pai dele lá na mercearia estavam indo muito mal, na loja do pai dele. E ele precisava de mais alguém para trabalhar. E na mercearia do pai dele, o Joe, que trabalhava lá, ele acaba escolhendo uma vida de vadio, né? Ele era uma pessoa que não conseguiu ter uma vida de uma pessoa, uma vida honesta de um cidadão comum, né? E aí ele rouba algumas libras lá, alguns shillings ou libras ali do caixa e vai embora. E uma menina que tinha engravidado, que teve um filho que nasceu morto, mas antes desse filho nascer, eles achavam que o filho era do Joe. Mas ninguém sabia porque ela saía com todo mundo. Era uma menina que se deitava com todos os meninos lá. E nem ela sabia quem era o pai do filho que ela ia ter. E aí os pais do Bowling acabam meio que perdoando, mas depois da ida do Joe se decaiu muito, né, a mercearia do pai dele e ele começa a trabalhar então para poder ajudar o pai dele. Aí ele fala que antes dele ter esse primeiro emprego dele, ele odiava quando o pai dele chamava ele para ajudar ele em alguma coisa, seja numa tarefa em casa ou seja no próprio negócio do pai dele, né? E eu me lembrei que meu pai sempre me chamava e me dava tarefas lá na chácara também. Eu tinha que rastelar as folhas, eu tinha que ajudar com o serviço de pedreiro. Eu aprendi a fazer muitas coisas também, isso foi muito bom na época para mim, né? Mas eu queria muitas vezes estar com meus amigos brincando e eu fazia o mais rápido possível, às vezes até fazia nas coxas, que era para poder estar junto dos meus amigos, né? E brincar com eles e não ficar trabalhando também. Mas eu só fui trabalhar aos 18 anos e o meu primeiro emprego foi no McDonald's, né? No McDonald's e depois eu tive uma experiência fora do Brasil, né? Bom, e aí então o garoto Bowling, ele vai contando, né, da sua progressão. Ele conta que ele conhece uma menina e ele tem a sua primeira vez. É inesquecível para um homem a sua primeira vez, que foi num pasto, né? E era a primeira vez dele, mas não era a primeira vez dela, né? E ele conta como foi aquela experiência e tudo, né? E aí a história vai avançando com toda essa sucessão de fatos até que chega em 1914, quando a Inglaterra declara guerra à Alemanha, né? E aí o Bowling é recrutado para lutar no exército inglês e ele parte para a França nos campos de batalha da França da Primeira Guerra Mundial, né? E aí ele vai contando a experiência dele na guerra. Ele sofre um atentado à bomba, né? Uma bomba explode perto dele. Só que ele fala até no livro que os soldados falavam que um homem sabe quando ele vai morrer. O homem pressentia e sabia quando o tiro seria fatal, quando a explosão seria fatal. E alguma coisa dizia que não seria a hora dele ainda. E aí explode essa granada, ele fica meio que enterrado e os companheiros dele desenterram ele e ele só teve ferimentos leves, né? E aí ele vai falando que aqueles homens na Primeira Guerra Mundial, os ingleses, eles não eram tão patriotas. É lógico que entre eles tinham voluntários, patriotas e tudo, mas a maioria estava pouco se lixando para a invasão da Alemanha à Bélgica. Eles não queriam morrer por conta de um punhado de belgas, né? E eles não odiavam o Kaiser, não tinha um ódio mortal ao Kaiser da Alemanha. Eles estavam ali para cumprir um dever, né? Porque eles foram obrigados, o exército recrutou eles, obrigou eles a estarem ali, né? Mas não que fosse uma coisa que eles acreditavam e tivesse ido lutar por livre e espontânea vontade e tudo mais, né?
E aí ele vai falando justamente todos esses eventos que ele viveu na Primeira Guerra Mundial, principalmente acho que era a Batalha de Verdun ou do Somme, não lembro se era a Batalha do Somme ou de Verdun, que foram as duas maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial, nos campos de batalha francês, né, da Guerra de Trincheiras e tal. E ele fala, né, como o exército mudou e era curioso, porque até pouco tempo atrás ele estava dizendo sim senhora o tempo inteiro para as clientes que ele atendia na mercearia, e depois ele estava entrincheirado numa guerra matando outros jovens, né? E o livro o tempo todo é marcado pelo antes da guerra e depois da guerra. A visão que ele tem do antes da guerra é aquela visão da infância mágica, uma espécie de síndrome de Peter Pan, talvez, não sei. Aquela infância mágica dele que era o antes da guerra e depois da guerra tudo mudou. E ele, naquela sua idade mais avançada, que é do começo do livro, está vivenciando uma guerra que se avizinha, que se aproxima. Então vai ter essa divisão também do antes e depois da guerra, é, já com a Segunda Guerra Mundial também, assim como era na Primeira Guerra Mundial. O mundo antes e depois da guerra. O mundo depois da guerra, ele, de acordo com ele, só piorou, né? E as coisas pareciam ter uma mágica maior na infância dele, no início de 1900, né? Bom, então quando ele está na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, ele perde o pai dele e ele apenas fica sabendo do enterro do pai dele como foi à distância, porque ele não tava lá, né? E depois, logo depois que ele, num dia de licença, já em 1917, indo para 18, no final da guerra, ele perde a mãe dele também, né? E aí ele conta dos dias de licença que ele ficava andando ali pela cidade dele portando o uniforme, ele se tornou um oficial, né, um oficial do exército britânico, e ele todo orgulhoso e pomposo com seu uniforme de oficial, querendo impressionar as meninas e tal. Não a Elsie que é a menina que ele teve sua primeira vez, mas ele não queria encontrar com ela, porque ele queria começar uma vida nova e tudo mais, né? Na farda ele carregava uma braçadeira preta que era uma braçadeira de quem tinha sido promovido mesmo a um rank, né? O rank é um posto, uma patente maior também, né? Só que o problema é que, passado a guerra, ele consegue sobreviver à Primeira Guerra Mundial, vem toda aquela situação da Europa do pós-guerra, né? O desemprego, a falta de oportunidades. Ele falava que quando ele estava conversando com os companheiros dele do exército, ainda na Primeira Guerra Mundial, todos acreditavam que teria vastas oportunidades de emprego e um mundo maravilhoso e muito melhor depois que eles vencessem a guerra. Ninguém mais se importava em querer salvar a Bélgica ou derrotar ou odiar os alemães, né? Querer matar os alemães porque eles odiavam os alemães. Eles simplesmente queriam que tudo aquilo se acabasse. Quando se acabou, eles não conseguiram então uma oportunidade. E ele tentou falar com o seu antigo patrão. Ele trabalhou com o pai dele, mas trabalhou por um outro patrão também numa mercearia. Se podia recomendar ele para algum outro tipo de trabalho. E aí, nessas tentativas de conseguir trabalho como vendedor, como várias coisas que ele tentou trabalhar, ele conhece essa empresa, que é a empresa ao qual ele se fixou e trabalhou por uma boa parte da sua vida, até no início do livro, que é em 1938, que é a Flying Salamander. Flying Salamander é uma empresa de seguros. E aí oferecem para ele o serviço na empresa de seguros, ele fica muito feliz, muito contente, e basicamente vai ser o emprego dele desde o fim da Primeira Guerra Mundial, né, de 1919 até 1938, ou até depois de 38, que é quando é o começo do livro. E aí ele conhece a Hilda, sua esposa, que ele nunca amou de fato. Ele fala que se casou sem conhecê-la e que a Ilse, pelo menos ele conhecia ela, era uma mulher que ele conhecia, que ele já teve alguma coisa. E a Hilda nunca foi uma mulher que despertou uma grande paixão nele. E ele se perguntava, nossa, por que eu me casei, acabei me casando com ela, né? Ela era de uma família muito sofrida, de ex-militares que perderam os postos e ficaram pobres.
e que participaram de diversas guerras e depois ficaram igual aquela situação daqueles veteranos que ficam à margem, se tornam até mendigos e tal, e ela era uma mulher muito sofrida. Só que sempre tratando ele daquele jeito, cobrando os aluguéis, falando que ele era um imprestável e brigando com ele, e ele não teve um casamento feliz. Né? Ele falou que quando ele se casou com a Hilda, ele sempre soube lá dentro dele que esse casamento, que essa união seria um fracasso, né? Então, a primeira parte do livro, a primeira e a segunda parte do livro e a terceira, depois você vai para uma outra parte, que é a parte final do livro, vai então, quando ele termina essas memórias dele de infância e volta então a 1938, e aí ele vai contar a partir de 1938, depois que ele viu num cartaz falando sobre o Zog, sobre o rei Zog e aqueles garotos anunciando no jornal as manchetes que remeteu à infância dele, que eu expliquei tudo aqui. Então ele volta para o ponto de partida, a história do livro volta para o ponto de partida, em 1938, por uma nova guerra que se avizinhava. E aí, então, novos acontecimentos acontecem depois dele ter tido esse lapso de memória que veio à tona todo o seu passado, toda a sua infância encantadora, né? Do pré-guerra, né? Do antes da guerra, como ele sempre fala no livro, e que vai ser marcado bruscamente por um pós-guerra, né? Antes e depois da guerra, ou depois da guerra, com ele sendo uma pessoa totalmente diferente daquele jovem sonhador, amante da literatura, feliz como ele era. Aí ele vai ter um choque de realidade, estando casado com uma mulher que ele não ama, num emprego que ele não gosta e num mundo cada vez mais adverso e hostil, né? Com uma nova guerra se aproximando, né? Bom, então o Bowling, decepcionado com sua vida corriqueira e todas aquelas coisas que a própria sua esposa Hilda impusera a ele, as cobranças e tudo mais, ele decide então voltar para Lower Beefield, que é aquela cidade natal dele, né, onde ele cresceu. E esse dinheiro dos 17 mil libras que ele tem é um dinheiro que ele não revelou para ela que ele tinha escondido esse dinheiro, porque senão ela ia querer que ele usasse para pagar as dívidas e tal. Então ele pega, entra no seu automóvel, ele fala para ela que vai fazer uma viagem a trabalho, né? E ele com medo dela descobrir, pensar que ele tem uma amante, alguma coisa, sendo que ele não é nada disso. Ele só queria respirar um pouco mais de ar. Ele só queria voltar às suas origens na sua cidade natal, no seu bairro natal, e com aquela ideia saudosista de encontrar um passado que era um passado de antes da guerra, né? Bom, então ele vai para lá. Quando ele chega em Lower Bilfield, ele infelizmente encontra um lugar totalmente diferente daquele que ele imaginava de quando ele era criança, né? E aí ele vai narrando que a barbearia já não é mais a mesma. Ele se encontra com o padre local e o padre não lembra muito bem dele. Tem muita gente de fora, ele não sabe, não reconhece mais as pessoas. O cemitério da cidade, ele aumentou de proporção muito grande e ele vai visitar o túmulo dos seus pais, né, do seu pai e de sua mãe. Ele fala que os túmulos estão intactos, estão bem cuidados, mas tem muita gente enterrada lá que ele não conhece, porque a cidade cresceu. E aí foi mais ou menos o que aconteceu até com o lugar que eu cresci, em Santana de Parnaíba, no bairro do Ingaí, que é na grande São Paulo, e a São Paulo foi crescendo ao ponto de engolir aquele lugar e transformar aquele lugar como mais uma extensão da própria metrópole, né? E a cidade Biffield dele lá se tornou também uma extensão da própria Londres, né? E ele fala que não era mais um lugar rural, era um lugar muito parecido com uma vila industrial operária. Então as pessoas que moravam lá não eram mais sitiantes, chacareiros, eram pessoas já urbanas, né? E ele se sentia um estranho, porque ele pensava que encontrar aquele lugar da infância mágica que ele teve é muito parecido quando eu vou ao bairro onde eu cresci, embora ele ainda tenha uma característica mais interiorana, mais rural, mas ele não é mais aquela coisa que era
quando eu era criança. Eu tenho essa noção e as próprias pessoas do lugar já não são mais as mesmas também, porque foram alteradas pela urbanização e uma nova relação social que a cidade que anexou aquele lugar como parte da sua metrópole, né, a região metropolitana, ela já acaba fazendo isso também, e alterando totalmente o lugar, né? As estradas não são mais de terra, hoje você tem iluminação pública, tem serviços públicos, tem indústrias e galpões sendo abertos lá o tempo todo, que servem de logística para as grandes empresas das cidades, da cidade de São Paulo, né, e outras cidades como Barueri, Itapevi. Então já mudou totalmente o lugar. E é muito parecido com o que o George Bowling encontra quando ele volta para sua cidade, né? E ele fica decepcionado, coitado. Ele saiu de Londres querendo encontrar o lugar de infância dele e ele percebe que havia toda aquela mudança, né? É, E aí tem uma passagem muito interessante que é que ele foge justamente de Londres para fugir daquele clima de uma guerra iminente que se avizinhava. Só que todo mundo de Biffield está falando em guerra. E esse assunto da guerra está na boca de todo cidadão do lugar. E ele fica decepcionado também, porque ele quer fugir um pouco desse clima de tensão, né? Até que acontece um acontecimento, explode uma bomba, né? E aí todos pensam, começou a guerra, as crianças saem com máscaras de gás, que põem aquelas máscaras de gás que eram os treinamentos que eles tinham para os bombardeios, né? Que nas escolas e tudo mais, com alarme, soa o alarme na cidade, todas as pessoas saem com máscaras de gás e tudo mais, tentando se abrigar, mas na verdade foi um alarme falso. A bomba que estourou foi simplesmente uma bomba que caiu de um treinamento, enfim, não era a bomba do Hitler, não eram os alemães que estavam bombardeando, né? Mas todo mundo com aquele clima iminente de guerra, uma explosão apenas já fez com que todo mundo ficasse desesperado, né? Bom, o Bowling então volta para Londres, né? Ele se encontra com a Hilda, só que aí ele pensa que a Hilda tá doente porque ela não tá em casa, e ele recebe uma notícia de que ela estava doente e ele fica desesperado. E nesse momento que ele fica desesperado, ele descobre que ele gosta dela, né? Que ele gosta dela mais do que ele imagina, porque ele fica com medo de perder sua esposa, sua mulher, que ele tanto reclamava. Só que também era uma mentira. Ele fica feliz de encontrar os seus filhos e tal. Tô falando que esse comentário meu tem spoiler, tô dando no final do livro, né? E aí ele encontra a Hilda, só que ela enviou um telegrama pro hotel que ele disse ter ficado na cidade que ele ia, acho que era Brighton, se eu não me engano, que era uma mentira. Na verdade, ele foi para Lower Byfield, né? E ela pensa e desconfia. E ela falou que aquele hotel não existia. Então ela desconfia que ele tem uma amante. E aí ele fica tentando se explicar em referente às 17 mil libras que ele tinha guardado, referente ao lapso de memória que ele teve quando ele voltou para a cidade dele. Então, na verdade, ele não tinha amante nenhuma, né? Mas ela, desconfiada, fica cobrando dele e brigando com ele. E o livro termina com ele falando: então, minha próxima missão é recuperar a confiança da minha esposa e voltar à minha vida normal, né? Então é um livro muito bonito, eu recomendo para todos vocês que são saudosistas dos tempos antigos, da infância, principalmente a gente dessa geração que pegou um final da infância do que era da infância do passado, com as brincadeiras de rua, com as brincadeiras criativas, né, que hoje em dia são minha esposa era professora infantil, ela tem que ensinar as brincadeiras na escola para os alunos. Coisas que a gente tinha, e todo mundo sabia as brincadeiras, você não precisava aprender na escola. Hoje se tornou uma coisa do passado, folclórica até, né? E aí é um livro muito bacana. Eu tenho uma crônica num livro meu chamado O Quarto Ponteiro, que se chama O Passeio dos Tristes, que eu conto também um pouco da minha infância e da transformação do lugar onde eu cresci, né? Eu fiz um documentário sobre a região do Ingaí, o bairro do Ingaí, onde eu cresci justamente, pegando essa transição do rural para o urbano de acordo com o depoimento de seus moradores. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do lugar que eu cresci, pelo documentário que eu fiz, né? Chama Ingaí, um bairro de Santana de Parnaíba. Vou deixar na descrição desse vídeo, né?
Então é isso, recomendo o livro para todos vocês que queiram resgatar um pouco da memória de infância e saber um pouco também das transformações de um lugar do rural para o urbano, principalmente tensionado numa época de guerra, de entre guerras, né? E quando você tem uma noção do o que era antes da guerra e o que é depois da guerra. E esse antes da guerra e depois da guerra, para mim, no meu caso, é o antes 11 de setembro de 2001 e depois do atentado de 11 de setembro. Parece que tudo da minha infância, principalmente nos anos 90, até o atentado do 11 de setembro, foi uma grande alteração, né? Isso foi um marco realmente e mudou totalmente, porque aí veio a internet, veio o medo ao terrorismo, veio uma série de coisas que alterou justamente aquela inocência que a gente tinha, né? Era uma inocência, aqueles laços mágicos que unia a todos, fazendo com que as pessoas hoje que tinham uma espécie de mágica que unia a todos daquele bairro, daquele local, mesmo com suas diferenças sociais, era como se todo mundo fosse uma comunidade de parceiros, todo mundo igual. Hoje é um lugar que as pessoas são mais individualistas e, infelizmente, acontecem muitos conflitos e questões de assalto. Quando ele volta para Lower Beeffield, também ele fala que a questão da segurança mudou, já tem assaltos, tem assassinatos, coisas que não existia antes quando ele era jovem. No lugar que eu cresci hoje, infelizmente a segurança mudou bastante também, né? Então é isso, recomendo o livro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe para aquele seu amigo que gosta de literatura e principalmente de uma literatura bem inteligente que retrata não só o nosso passado saudosista de infância, mas também a própria história, não só da Inglaterra, mas do século XX como um todo. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.